Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta Masterclass em homenagem aos 18 anos do Grupo de Excelência em Coach Mentoring do Conselho Regional de Administração de São Paulo. O Jack faz aniversário e o presente é seu. Estamos aqui reunidas, Iraceles Pires, Diva Gonçalves e eu, Nocilene Santos, para falarmos sobre o Líder Coach como agente de transformação. O JEC existe por uma causa, que é a causa de contribuir para a excelência da prática do coaching, promovendo o desenvolvimento de conceitos e métodos e processos que beneficiem os administradores e a sociedade como um todo. E aqui eu passo a palavra para Iraceles. Oi, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui nessa celebração para mais este evento do JEC, em comemoração aos 18 anos. Eu sou Iraceles, atuo como psicóloga organizacional, com especialização em saúde mental nas empresas, cuidando da psicodinâmica do trabalho. Queria trazer a apresentação da Diva agora para a gente. Diva? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Lucilene Iraceles, e com todos vocês que estão aqui nos assistindo. Bom, então sou Diva Gonçalves, sou executive coach, mentora, trabalho muito com foco em desenvolvimento de carreiras e liderança. Iraceles, quero começar com você. Mas já, Iraceles, Diva! já, Iraceles, vamos nessa? Vamos nessa. Bom, uma das questões que nós temos aqui para pensarmos juntos é liderar. Liderar pelo medo ou pela confiança? Como se faz essa escolha, Iraceles? Boa pergunta, hein, Diva? Começou pesado o negócio, hein, pelo que eu estou entendendo aqui. Bom, liderar pelo medo ou pela confiança, né? Essa escolha revela realmente muito mais do que um estilo de liderança, né? Essa escolha escancara a visão de mundo de um líder, né? Quando a liderança opta pelo medo, nós vimos ambientes controladores, onde o silêncio, a falta de clareza e a falta de comunicação domina, né? Então, num ambiente como esse, as ideias somem e as pessoas não funcionam ou funcionam no automático, com medo de errar, né? E o medo, todo mundo ou a maioria das pessoas já sabem, é um freio que paralisa a gente, né? Então, esse tipo de liderança força a equipe a operar com energia de defesa, sempre pronta para se proteger, e não para criar ou inovar dentro do ambiente de trabalho, né? E isso geralmente gera um custo altíssimo, né? Um custo de insatisfação, de adoecimento emocional, o absenteísmo e, no fundo, uma equipe que não confia e nem se sente parte integral do sistema, né? Onde esse líder está, de alguma forma, exercendo a sua liderança. Iraceles, Agora, o por que você está trazendo, o ponto aqui, o que você está trazendo significa que é uma liderança que leva uma equipe a atuar sempre em estado de alerta. sim, sem dúvida. Além desse estado de alerta, leva a uma insegurança da equipe, né? Na medida que eu, de alguma forma, trabalho com medo, eu me sinto insegura dentro do ambiente, eu, obviamente, estou reverberando para a minha equipe essa insegurança. Então, é daí que surgem todos os problemas dessa psicodinâmica que é estar em trabalho de equipe, né? Ou estar fazendo um trabalho dentro de uma equipe ou dentro de um grupo, quiçá, né? Então, isso é Você, como fundamental entender. especialista, Iraceles, nessa área, né, das doenças,
mais emocionais, mentais. O que que esse tipo de estado constante no trabalho gera, tanto para o líder quanto para a equipe? Não, isso gera os riscos propriamente ditos de psicossociais que a gente fala dentro desse sistema vivo, né? Por quê? Porque uma empresa, o trabalho, né, ele é baseado na biopsicodinâmica da pessoa. E na medida que as pessoas não estão no seu estado de plenitude, que a gente diz, né? Não estão no seu estado de integridade, diante dessa psicodinâmica, a tendência é ela não estar respondendo na medida em que precisa responder diante das exigências do trabalho, né? Então, isso é fundamental entender. Quando eu atuo com base no medo, o que que eu estou exercendo diante destas pessoas, né? Que tipo de fragilidade eu estou, de alguma forma, impondo para essas pessoas, para elas responderem ao que é fundamental dentro dessa psicodinâmica, que é estar no trabalho, que é pertencer ao trabalho, a uma equipe de trabalho, né? Então, fundamentalmente, é o trabalho que a gente faz, é trazer essa clareza, essa consciência para este líder, necessidade de trabalhar em primeiro plano a integridade das pessoas que compõem a sistemática desse trabalho, para que aconteça efetivamente a produtividade esperada para os resultados esperados do trabalho. Não sei se eu Em fui termos clara. de doenças, Iracelis, então nós estamos falando de situações e aumento de ansiedade, por exemplo, de estresse, esgotamento físico, mental, um burnout. É isso que estamos falando que pode gerar no ambiente de trabalho diante desse excesso, dessa cultura do, do medo gerado pela liderança, ou talvez Então, pela própria cultura organizacional? sim, os estressores do trabalho advêm desses tipos de comportamento que a gente está dizendo, né? Então, os estressores advêm de comportamentos desalinhados à necessidade do sistema, que vai levar às doenças, né? Então, os estressores são fatores que vão levar ao adoecimento se não tiver essa conscientização e se não tiver um programa de gerenciamento do nível desses estressores. Porque, assim, o nível de estresse, para você, de uma forma, entrar em ação, ele é pertinente ao ser humano. Se eu não tiver um pouco de estresse diante dessa dinâmica, eu realmente não vou produzir o que é o necessário para entregar, porque o trabalho exige esforço. Então, diante dessa necessidade, eu preciso sim de um pouco de estresse. Só que esse estresse que a gente está falando, em função do medo exacerbado, em função desse comportamento de alguma forma incidente dentro de um tempo, né, onde você está exposto, aí ele vai gerar um estresse que sim vai adoecer o ambiente. E aí eu passo a ter um ambiente doente para eu exercer a mesma força para entregar um resultado que de repente não vai sair. É o que a gente chama de produtividade. Entendi. Então, se fôssemos fazer um resumo disso, o que estamos dizendo é que liderar com base no medo gera todo esse tipo de doença, né? Tanto para o time quanto para o próprio líder e para os outros públicos que esse líder também venha interagir e esse time também estando interaja. É disso que estamos falando? Se fôssemos fazer um resumo de todas essas suas falas? Eu acho assim, se fosse fazer um resumo, eu diria o seguinte:
que a liderança, né? A liderança, e entenda a liderança não o líder propriamente dito, a gente está falando de liderança, uma competência que o líder desenvolve, né? Então, a liderança, ela ocupa um lugar, assim, central nessa dinâmica emocional, das equipes, entende? É, ela pode ser, essa liderança pode ser tanto fonte de segurança, de volúpia, quanto de doença, de adoecimento, né? É, se eu sou um líder catalisador de sofrimento dentro dessa psicodinâmica, com medo, com desamparo, com certeza eu vou ter problemas nos meus resultados em função de estar pertencendo, né, a um ambiente de trabalho que precisa, né, e vive do resultado que esta liderança vai proporcionar. Em resumo, é mais ou menos isso. Então, o líder coach vem ao encontro daquilo que a gente propõe como trabalho efetivo do que a gente faz, né? A gente monta, dentro deste ambiente que a gente percebe que tem essa insegurança, este medo, né? Essa consciência expandida deste líder para compor muito melhor a liderança dele em busca desses resultados que muitas vezes nós somos, inclusive, contratados para ajudar a buscar, né? Como coaches, como mentores que nós somos. Muito bom. Não sei se faz Agora sentido para ficou vocês. claro. Queria puxar a Nocilene aqui. Falamos bastante já do medo. A Célia trouxe bastante informação aqui, muito valiosa para nós e as consequências dele, no ambiente de trabalho. É, Nocilene, vamos falar um pouquinho de confiança? Confiança é um valor. Queria que você me trouxesse o que é fazer uma liderança com base em valores, principalmente como valor como a confiança. Lediva, quando fala em confiança, para mim esse é um dos valores mais fortes que existe. E uma liderança que constrói o time com base na confiança, nesse valor que é forte, ela também traz, junto com isso, o respeito, a empatia, a cooperação. Ela naturalmente traduz em uma liderança baseada na confiança. Você que está nos assistindo vai escutar muito essa palavra que Iraceles tocou fundo na confiança. Eu também vou falar muito da confiança, que ela é a base fundamental. Liderar com confiança é um ato de coragem. É coragem para perguntar, coragem para expor suas vulnerabilidades, coragem para escutar o outro, aprender, desenvolver pessoas. Na verdade, é estimular a equipe a, a propor novas ideias sem medo da crítica, da represália, criar aquele ambiente seguro em que as pessoas se sentem bem, se sentem à vontade para poder participar. Nada melhor do que sentir que você está construindo junto. Isso é um valor importante. E quando o líder ativa essa confiança, ele não apenas transforma o ambiente, ele transforma a si mesmo. Porque o líder que lidera pelo medo, ele tem consequências muito sérias. Quando a gente fala dessa questão da saúde, dessa saúde da psicossocial, né? Como que a gente está vivendo hoje? De que maneira que esse mundo tão acelerado está provocando ansiedades, está provocando burnout, tanta coisa que traz. E esse líder, se ele assume algumas das competências do coach, o líder coach, ele vai formar um time de alto rendimento. Como dizemos no coaching, a mudança começa de dentro para fora. Os valores, eles são internos. Nós trazemos esses valores de vida. Esses valores que nós carregamos, se eles estiverem alinhados com os valores da empresa, nós conseguimos criar um time que sabe para onde está indo, para onde ele caminha. E aqui eu deixo uma pergunta, Diva, para a nossa audiência, para quem está nos assistindo. O que você quer cultivar na sua equipe? Medo ou confiança? Porque o que você cultiva, você vai colher. Então, é nesse ponto que a gente deixa um alerta
para você avaliar como está o ambiente de trabalho hoje. O que você está oferecendo para a sua equipe e como você está se cuidando. Como você se olha, líder? Isso é muito importante, Diva. Na minha visão, a confiança é a base fundamental de todos os valores. Vamos. Interessante, muito bom essa reflexão toda que você trouxe no Cilindro. E agora você me fez lembrar de uma pesquisa, na verdade, é uma pesquisa bem ampla, que a Gallup fez no início do ano, ela apresentou depois lá no Fórum Mundial, e é uma pesquisa que avalia lideranças no mundo, em todas as áreas, na política, na organizacional, né, em todas as esferas da liderança. E essa pesquisa trouxe que, em primeiro lugar, o que é aquelas populações estão pedindo é esperança. Segundo, a confiança. Esperança é um valor também. Ela pode ser unida à confiança? Como que elas podem caminhar melhor juntas? Diva, bem fundamentado isso, esperança e confiança. Eu sou uma pessoa otimista por natureza e eu sempre tenho esperança que as coisas vão se tornar cada vez melhores. Pode estar naquele caos, um mundo caótico. Já passei por algumas situações assim de viver o caos quando a empresa está sendo vendida e a gente está naquele momento ali, o que que vai acontecer? Vou ser demitida? Não vou? E como líder, a gente tem que administrar esse caos, porque as pessoas ficam inseguras. Aí, de que maneira que você vai alimentar a esperança das pessoas sem prometer aquilo que você não pode entregar? Porque se eu prometo algo que eu sei que não é verdadeiro, eu estou causando mais danos na minha equipe. Elas vão ficar ainda em situação pior nessa questão da ansiedade. Então, plantar um pouco de esperança. Como? Eu posso trazer aqui a experiência que eu tive na fusão da empresa que eu trabalhava. Eu procurava ficar sóbria, mas isso é um grande erro, porque eu sou humana e sofria tanto quanto os meus colaboradores. Eles olhavam para mim e falavam assim: parece que nada está acontecendo com você, você fica sempre numa boa, mas numa boa era só da boca para fora, que por dentro eu também sofria. Eu sofria não pelo medo de eu perder a minha posição, mas era mais pelo o receio de que cada colaborador ali tem uma família. O reflexo é para todo mundo. E eu tinha que plantar essa esperança na cabeça de cada um. E eu plantava essa esperança falando: eu estou preparada para qualquer coisa, para ficar ou para ir embora. Então, esse é o vínculo que eu faço da confiança. Eles confiavam em mim. E eu dava um pouco de esperança para eles que ali não era o único lugar do mundo para trabalhar, que ao sair daquele emprego que nós tínhamos, nós poderíamos também experimentar outras oportunidades. Na minha família, eu era a única que trabalhava naquele lugar. E os meus irmãos estavam muito bem, graças a Deus. Então, é plantar um pouco de esperança. A confiança e a esperança, elas caminham juntas. Essa é a minha visão. Nossa, é muito bom. Eu gostei muito. E também agora você me fez lembrar de uma das áreas, né, que nós estudamos, que é a psicologia positiva, que a gente se encanta tanto. E dentro da psicologia positiva, a esperança é uma força, né? É uma força de caráter. Quando você vai estudar mais profundamente o que essa força de caráter da esperança significa, ela está ligada à nossa capacidade de olhar para amanhã, é olhar para o futuro, é a nossa capacidade de traçar objetivos. E para traçarmos objetivos, que é relevante para uma liderança, ele precisa ter esperança. Então, acho que essa conotação foi feita aqui da esperança com a confiança, para elas caminharem juntos dentro desse conceito da liderança, principalmente do líder coach, desse processo de transformação. É E muita aí, potência. Né, Iraceli, você concorda? sim, deixa eu complementar um pouquinho a sua fala, que eu achei bárbaro, que eu adoro.
Psicologia positiva, para mim, é a base de todo o trabalho que eu faço, né? Buscar bem-estar está muito relacionado com o PERMA, né? Da Uhum. psicologia positiva. E para quem não conhece o PERMA, né? Que é o pensamento positivo, engajamento, cuidar dos relacionamentos, tem um significado muito forte para tudo que a gente faz. E o accomplishment, né? Que está relacionado a contemplar as nossas realizações diárias, né? Então, o bem-estar está muito baseado em ciências hoje em dia, né? Isso é fundamental a gente trazer também para que as pessoas saibam, inclusive, buscar isso como algo estrutural diante do que o líder coach pode fazer, né? Inclusive, hoje nós temos empresa eu não vou citar o nome, mas empresas que eu conheço que trabalham felicidade dentro da organização, baseado no PERMA da psicologia positiva, né? Por quê? Porque é estudo científico, né? E está muito pautado nisso que você está falando, no esperançar, né? Quer dizer, na medida que você sabe ler um cenário, na medida que você está vendo que a problemática existe, que bom que nós temos problemas para resolver todos os dias, né? E hoje a gente chama de resolver problemas complexos, uma das maiores habilidades de um grande líder, né, ou de um grande profissional, né, do profissional de alto valor que a gente tem falado tanto, né, Nocilene? Exatamente. Então, esta habilidade de resolver problemas difíceis ou problemas complexos, né, que é o que tem demandado dentro desse cenário que a gente tem vivido, tem muito a ver com esta contemplação e esse esperançar. Eu não uso nem como substantivo, sabe? Eu uso como um verbo mesmo, esperança, que tem a ver com essa força de virtude que você está trazendo da psicologia positiva, que para mim faz Bom, muito sentido. Graciela explicada, mas eu quero continuar com você um pouquinho mais, então, Vamos embora. Graciela. Dentro dessa, quando você citou do seu conhecimento dessa área de saúde mental, emocional, queria que você trouxesse um pouco mais de sinais. Que sinais uma liderança emite que indicam os riscos psicossociais? E mais, a partir desses sinais, como ela reconhecer que ela está uma liderança doente ou que ela é uma liderança que cura? Então, olha só, eu vou falar assim dos sinais do ambiente, tá? Porque assim, é o que eu estou dizendo, o líder, ele é uma peça dentro desse sistema, né? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o líder também é um ser humano, e a gente falar e dar toda essa carga para o líder ou para o ser humano que ele é, eu acho assim que para mim dói um pouco, sabe? Porque eu vejo como uma pessoa que está dentro desse sistema, e ele também, acho que o que a gente mais trabalha aqui é o líder, na verdade, né, gente? Que se a gente não cuida do líder, né, esse sistema cada vez complica um pouquinho mais, né? Mas então é assim, ó, segundo a psicodinâmica do trabalho, né, do Dejur, do Christophe Dejur, que é o pai da psicodinâmica do trabalho, o sofrimento do trabalho não é patológico por si só, sabe? Ele se torna patológico quando ele não encontra espaço, né, para ele se acomodar, espaço de expressão, porque o trabalho é aquela história, ou ele vai causar dor ou ele vai causar prazer, né? Porque o trabalho é necessário e não é só para ganhar dinheiro que a gente trabalha. A gente trabalha porque é uma necessidade humana, né? Tem várias teorias que falam sobre isso. Então, assim, esse trabalho se torna patológico quando ele não tem espaço de expressão, quando ele não tem alguém para lidar com essa necessidade que surge, né? Nesse poder de ter esse monte de pessoas juntos, que a gente até cita isso no nosso livro, O Poder Transformador do Grupo, né? Que a gente escreveu. Maravilhoso o livro. Foi? Maravilhoso esse livro. Vale muito a pena. Eu também tenho usado muito como referência para os meus trabalhos. Então, assim, quando não encontro espaço de elaboração, de reconhecimento, desse esforço continuado dentro desse sistema, aí surge, os comportamentos. E aí que a liderança, então, tem que entrar para criar um ambiente emocionalmente mais seguro, um ambiente onde o líder permite que esse sofrimento seja transformado em potência criativa, né? Do coletivo, né? E em função de quê?
em função dos riscos. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho dos riscos aqui, né? Que Sem a dúvida. Ah, gente com certeza. trabalha muito hoje em dia, e eu, como estou trabalhando muito em saúde mental, assim, os riscos que mais surgem, demandas cognitivas. As demandas cognitivas no trabalho hoje, em função dessa revolução toda, que inclusive é o tema de estudo do GEC, né? A revolução humana que a gente está vivendo, essa conectividade maluca, a uberização do trabalho, essas crises políticas, tudo isso são demandas cognitivas que nós, como seres humanos, temos que estar atentos, porque além dessas, a gente tem a demanda cognitiva dentro do ambiente, né? Esse ambiente de trabalho onde a gente está. E as demandas cognitivas, o que que são, né? São esse excesso de uso que eu tenho que ter de pensamento, de memória, de raciocínio, de inteligência para fazer o meu trabalho, que até então era super simples, né? E que mais? Essa insegurança que a gente está falando do medo no trabalho, que mais que eu posso dizer? Falta de reconhecimento, essas demandas emocionais que tudo isso gera também diante desse trabalho que a gente, de alguma forma, tem que entregar, tem que fazer. Muito bom. Agora eu queria ouvir as duas, uma né, de cada vez, né? Porque não dá para a gente ficar falando, porque senão a gente vai falar junto aqui, e é uma delícia isso, mas não dá. Mas cada uma de vocês, eu vi que a Graciela trouxe um lugar aqui que ela colocou, que é a liderança, ser humano, que é o líder, que está ali à frente de uma equipe, está ali à frente de algo, de uma entrega que ele tem que fazer, mas é um ser humano, ele tem que ser olhado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser entendido, ele também tem os momentos dele, ele também tem os sentimentos, ele também tem as dores. E, mas você trouxe esse aspecto do humano e trouxe um outro aspecto que está ligado à cultura. Você está trazendo isso dentro de uma cultura organizacional ou dentro da cultura organizacional, a cultura da liderança? Essa cultura da liderança que está dentro do aspecto da organização, que deveria ser disseminada e vivida no ambiente. Você quer que eu responda, ou Anu, você Primeiro, quer vamos começar por você, Aracelis? Posso falar assim. Então, assim, ó, óbvio que a cultura organizacional, ela faz toda a diferença diante da saúde, né? Se eu tenho uma cultura onde prevalece toxicidade, comando e controle, aquela coisa, sabe, que coloca só os valores, missão na parede, mas não vivenciam isso, quer dizer, você é engolido pela cultura, né? Isso, obviamente, que vai demandar muito mais problema de fatores de risco, né, alterados. Agora, o que que é importante hoje, o que a gente traz para as empresas, né, até realmente alinhado à entrega que a gente quer fazer, né, que é muito séria, né? O trabalho que a gente faz, obviamente, não vai resolver o problema do mundo, mas a gente está muito imbuído, né, da nossa missão para entregar realmente um ambiente muito mais elaborado diante disso que a gente tem visto, né? Então, o que que a gente hoje traz como, eu chamo de letramento para as empresas, né? A gente faz um letramento para as empresas para trazer para ela a necessidade de uma adaptação a uma cultura, né, também alinhada a uma estratégia onde vai proporcionar mais saúde para o trabalhador, né? A gente não está lá para trabalhar só fator de risco psicossocial, isso é consequência, né, de uma causa que a gente leva e vende para a organização, pautada nessa necessidade, muitas vezes, sim, de aculturar, de mudar, muitas vezes, a base da cultura, que muitas vezes é a cultura, aquilo que você falou, é a cultura que adoece muitas vezes, né? E é top-down, aquilo.
que a gente sabe da metodologia de coaching, que a gente sabe das entregas que a gente faz, né? É top-down. Se não vier de cima para baixo, a gente aqui embaixo não vai resolver o problema, né? Dessa psicodinâmica doente ou adoecida que muitas vezes a gente pega, você entende? Científico, muito bom. Agora, obrigada, Iracema. Nacilene, queria que você acrescentasse, e também, assim, dentro dessa questão que estamos falando de cultura, né? Cultura da liderança, cultura organizacional, e o líder como ser humano diante de tudo isso, que você também trouxesse sua visão, mas também se tiver um dado para mostrar qual o impacto de tudo isso na rotina de uma empresa e nos negócios de uma empresa. Olha, Diva, o impacto é grande. Que a cultura, como a Iraceles bem disse, ela pode ser uma coisa que nos faz navegar, fluir pela empresa ou deixar a gente doente, porque tudo depende. E essa cultura, ela vai ser vivida de cima para baixo. Se a nossa liderança maior, o topo, se o topo vive a cultura da empresa, os demais vão viver essa cultura também. O impacto de uma cultura que cobra demais, que exige metas além da capacidade dos seus profissionais, que não oferece recursos para as pessoas desenvolverem da melhor maneira o seu trabalho, é uma cultura que vai provocar mais dores do que sucesso. As pessoas, no primeiro momento, pode até dar serem produtivas, sabe? No primeiro momento, elas são produtivas, mas isso cansa. Aí o que que vai ter de problema? É o grande turnover. As pessoas não aguentam muito tempo, chega uma hora que ela vai pedir para sair. E principalmente quando a gente pensa, Diva, nas novas gerações, porque eles primam muito pelos valores de vida. Eles não querem repetir o que os seus pais viveram. Eles querem serem reconhecidos, eles querem ter um ambiente de trabalho que respeite a questão do horário, do tempo que eles vão dedicar ali. Eles primam pela qualidade de vida e pelo bem-estar. Como a Iraceli bem disse, Iraceli disse isso, a questão do bem-estar. A gente quer um ambiente que tenha bem-estar. E o problema que eu vejo na questão das lideranças, que elas são humanas e às vezes se esquecem disso, é que quem é que cuida do líder? O líder tem que cuidar dos resultados, ele tem que cuidar do desenvolvimento do time. E quem é que cuida desse ser humano que está ali, que pode até mostrar uma fortaleza tremenda, mas que no fundo ele também tem dores? Quem é que está cuidando desse? Eu provoco vocês duas aqui a me dizer como que vocês são vistas pelas pessoas, como mulheres fortes que não precisam de ajuda, ou como pessoas assim que expõem sua vulnerabilidade e que mostra que precisa de ajuda e que precisa de acolhimento. E eu estou te falando isso, falando para vocês duas e para quem está nos assistindo, porque isso já aconteceu muito comigo, essa questão de mostrar que sou uma mulher forte, quando na verdade não sou, gente. Eu sou aquela que eu adoraria ter um colo para chorar de vez em quando. Mas quando a gente precisa, a gente que assume essa postura, principalmente as mulheres na liderança, ela assume essa postura de que tem que mostrar resultado a qualquer custo. E não é assim. A gente precisa entender que a cultura vai nos moldar ou nós vamos moldar essa cultura. Então, aqui a minha curiosidade é saber se vocês também são vistas dessa maneira. E como é que a gente sai dessa bolha? Essa bolha que nós mesmas criamos, talvez por escutar demais o outro e escutar de menos aquilo que vem aqui de dentro, do nosso coração, do nosso saber, da nossa intuição. Como é que a gente pode transformar uma cultura em um ambiente que as pessoas querem muito trabalhar nessa empresa, ficar dentre as empresas mais desejáveis do mundo? Para mim, essa é a minha visão a respeito de cultura. Nós fazemos o ambiente. Agora, como que nós estamos construindo esse ambiente? A liderança não deixa de ser o espelho. Então, eu olho muito para o meu líder e me projeto na forma como ele
como ele lidera. Então, por que que as pessoas adoecem? Quando é o líder que mais afirma do que pergunta, vai chegar uma hora que eu não tenho coragem de expor a minha opinião, porque eu sei que ele não vai me ouvir. Ele não está ali para escutar. Temos excelentes lideranças, com certeza nós temos, mas tem ainda esse tipo de líder que não foi preparado para poder gerenciar pessoas. Talvez ele gerencia mais as tarefas do que pessoas em si. E a gente precisa trabalhar nessa linha. É aí que o papel do coaching, do mentor, ele ajuda muito a liberar ou desenvolver essas competências que você pode usar as ferramentas, tanto da presença, da pergunta, deixar as pessoas à vontade para se posicionarem também. Aí você vai criar uma cultura muito leve, aquela cultura que todo mundo olha e fala: Nossa, adoraria trabalhar nessa empresa, porque isso aqui faz a diferença na minha vida. Bom, bom, sua provocação e excelente lugar que você nos colocou, Nacilene, porque acho Sim, que, sem dúvida, nós mulheres, nós que fomos para o mercado de trabalho, muitos de nós muito cedo, muito nova. No meu caso, eu assumi posições de liderança muito jovem, né? E sempre mostrando essa força, sempre mostrando como se tivesse essa capacidade de resolver o todo, de resolver o tudo. O preço foi alto, o preço foi alto, né? Então, eu reconheço que, sim, acho que é um lugar, eu nem, acho que é um lugar que a gente mesmo, eu mesmo falo, eu mesmo me coloquei diante das estruturas sociais do qual eu vivia e fui enfrentar a liderança com esse olhar. Então, tive momentos, sim, de muito mais dores, e mais dores que eu era dentro daquele conceito que se fala da liderança solitária, procurava resolver desta forma. Acho que a coisa para mim foi muito importante quando eu percebi isso e comecei a mudar. Comecei a mudar a partir de processos, já eu mesma buscando ajuda terapêutica, buscando cursos de liderança, buscando esse entendimento maior para eu conviver melhor. E em alguns momentos, começar a mostrar, junto com a minha equipe, essa questão da vulnerabilidade. E realmente aprendi no mercado de trabalho, depois aprendi bastante no processo de coaching, a fazer mais perguntas do que ter todas as respostas. Eu não sou dona de todas as respostas. sim. E a partir disso, acho que houve um crescimento muito maior. E hoje que eu vejo, isso ajuda tanto com todos os outros cursos, né? Que fiz e faço, continuo estudando todos os dias, na verdade. Então, com isso, hoje nos ajuda muito a contribuir com essas lideranças, porque elas estão precisando de muito apoio, muito apoio. Elas estão precisando de alguém que as ouça, que as ajude a organizar, não, os processos, que ajude a organizar as ideias, ajude a organizar a própria questão de como ela lida melhor com as coisas. Hoje tem uma pergunta que eu faço muito para eu mesma, e faço muito para as pessoas. Como você lida com isso? Ou como você pode lidar com isso? Porque nem todas as situações, seja líder, seja o funcionário, seja nós aqui, os humanos, nós vamos saber lidar, porque está fora do nosso controle, totalmente. Iraceles? Somos todos humanos, somos todos falíveis. Graças a Deus, aliás. Ainda bem. Assim, vocês estão falando da experiência de vocês, eu vou contar um pouquinho da minha. Eu, assim, quando eu descobri, né, que eu poderia ser falível, que eu poderia, sim, errar,
que eu não sou nada, nem uma vírgula além do que é o meu cliente, nada além do que as pessoas de alguma forma necessitam, eu também necessito, porque isso é necessidade humana, né? Todo mundo tem as suas, né? E eu descobri isso naquele processo que nós fizemos, nós fizemos junto do Xizá de Chamini, dos sabotadores. Isso é básico na vida de qualquer um, eu indico para quem quer que seja. Nós somos seres que utilizamos só 25% da nossa capacidade, da nossa sabedoria para a gente fazer o que a gente tem que fazer. E quando eu falo nós, porque nós também somos líderes de alguma forma, né? Tenho minha empresa, eu lidero a minha empresa, eu lidero meus negócios, lidero minha carteira de clientes, quer dizer, eu também sou uma líder, né? E se eu não estiver atenta a esse desgaste de usar somente 25% da minha sabedoria, fazer e deixar com que 75% do meu cérebro seja inundado com os sabotadores, né? O crítico, o hiperrealizador, o hipervigilante, sabe, aqueles que você não vê, mas Controlador, você sente o controlador maldito, né? Que ele sim. está aqui, e a vulnerabilidade é em função disto. Então, quando eu falo de conscientizar o líder para desenvolver as competências necessárias para eles, né, atuarem dentro dessa dinâmica, é fundamental, né, que a gente traga essa consciência para eles, né, de que é só um ser humano. E assim como ele é um ser humano, o liderado dele precisa desse olhar, né? E aí que a gente fala da liderança humanizada, é daí que vem a tarja, né? Liderança, fala-se tanto de liderança humanizada. O que que é a liderança humanizada? É eu simplesmente olhar para o outro da mesma forma que eu olho para mim. Então, a liderança começa com a autoliderança, né? Começa com aquilo de eu me conhecer, de eu saber quem eu sou, de eu ter noção desses meus sabotadores, né? Que de alguma forma me deixam vulnerável, né? Diante desse cenário para que eu possa, né, dar voz para o meu liderado, que eu possa dar voz, e aí que entra a comunicação, entra a clareza de ideia, entra o feedback bem dado, entra o diálogo, né, estruturado, com a escutativa tão necessária, que o Carl Rogers nos ensinou tão belamente, né, fazer. E é daí que vai se moldando, né, uma nova cultura, vai se moldando uma nova dinâmica diante do trabalho que a gente faz como mentor, como coaches, né, como psicólogo organizacional, através de mensurações, através da gestão, né, de todos esses riscos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, nem tudo está perdido, tá, gente? Não está Não, tudo perdido. Por nem tudo. quê? Porque Quando a gente além dos desperta, riscos. né? Quando a gente Mas o que eu desperta. queria dizer é assim, a gente fala muito dos riscos psicossociais, mas Sim, assim, na medida que a gente traz essa educação, esse letramento para o líder, né, que ele se torna esse líder coach que a gente está falando, aí a gente vai trabalhar o quê? Muito mais efetivamente os fatores protetivos, sim. né, dessa psicodinâmica, né? Que seria exatamente tudo isso que eu estou falando. Quer É, você saber da autonomia, quer você saber onde está aparecendo os comportamentos que podem surgir o burnout daqui a pouco, entender onde que esse cara está estressado no nível além do nível que é o produtivo, que vai gerar aquela ansiedade se eu não cuidar dele, né? Se eu não estiver atento, se eu não chamar para uma conversa, se eu não chamar para um cafezinho, né? Que mais? É, sei lá, os fatores de protetivos são vários também, não são poucos, são vários. É reconhecimento, né? Aquela coisa do esforço recompensa do Sigert, né? Daquele autor que traz para gente. Para cada esforço, eu tenho que ter uma recompensa. Se eu tenho uma demanda de trabalho muito grande, eu tenho que dar bastante autonomia, tenho que reconhecer, eu tenho que trazer essa pessoa para um outro patamar, que é aquela coisa do plano de carreira. E N coisas, né? Que são fatores protetivos que a gente também tem e que fazem tem que fazer. muita diferença. Aí, para É, mim, é aquela coisa de tomar consciência
de como eu estou me comportando agora. E aí eu vou trazer uma experiência pessoal, porque quando a gente está nesse marzão, a gente acha que é absolutamente normal. Você está naquele ritmo ali de trabalhar 14 horas, 15, 16 por dia e acha que é absolutamente normal. Depois, quando vem a cobrança da família, dos amigos, que você não está dando mais atenção, até dos colaboradores, de que você não tem tempo para escutá-los, aí você para e pensa, mas o que que eu estou fazendo da minha vida? Mas a gente só toma consciência quando você percebe que a motivação está diminuindo, que a energia está baixando, que você já não produz mais como era antes. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava lá no banco, assim, frenética, um caos total. E a família cobrando, bem essa história, cobrando, e eu falei, mas gente, eu preciso trabalhar, vocês não entendem? Eu tenho que trabalhar. É o tenho que. Esse tenho que é terrível. Esse eu já tirei da minha vida e oriento para os meus clientes. Por que você tem que? Tem alguém te pressionando para fazer isso? E ninguém me pressionava para ficar 14 horas dentro do banco. Era uma coisa minha, de achar que isso era natural. Quando chegou nesse ponto que eu percebi que a motivação estava caindo, eu sempre amei trabalhar, gostava do que fazia, e aí não tem energia mais para fazer como eu fazia antes, eu falei, acho que é hora de pedir umas férias. As minhas férias já estavam para vencer a segunda. Fui lá e pedi minhas férias, foi uma semana para Bonito, sozinha. O que eu me arrependo é disso, teria que ter companhia, que Bonito não é lugar para curtir sozinha, é lugar para curtir em boas companhias. E O aí bonito tem que, e para bonito tem que levar um bonito, tem que né? levar um bonito para bonito, exatamente. Ali eu tive a minha conexão com a natureza foi assim uma coisa de regeneração. Eu voltei outra pessoa e parei para pensar um pouco. Eu fiquei 20 dias fora do banco e o banco não parou. Olha que incrível! Eu achando que eu sou uma pessoa imprescindível, que eu não posso tirar férias. Imagina, a empresa continua do mesmo jeito. Então a gente tem que tomar consciência, ouvir os sinais do corpo, que o corpo fala o tempo inteiro, e assumir que tem que fazer uma pausa. As pausas são estratégicas, as pausas não é para você ficar assim, sem fazer nada. É o ócio criativo. Ela é aquela pausa que vai nos regenerar para a gente ser mais produtivo. E, de certa forma, quando eu, líder, ajo dessa forma, o que que a minha equipe faz? Age igual. Então, que espelho é esse que eu estou mostrando para o outro? Então, é só para trazer essa experiência e você que está nos assistindo agora, preste atenção na linguagem do corpo. O que seu corpo está pedindo agora? Ele pede pausa ou ele pede mais aceleração? Cuidado, porque a gente corre sério risco. Você, líder, precisa de ajuda também. Não é só você ajudar o outro, você também precisa ser apoiado e, principalmente, aprenda a pedir, porque eu aprendi. Foi duro, a duras penas, né, Diva? Como você falou, o preço é É, alto, mas a gente aprende, essa é a tomando consciência. Muito bom, e acho que também você fez aqui, até dentro dessas perguntas que estamos fazendo aqui, para quem está nos assistindo, também queria acrescentar mais uma. Qual é a cobrança que você tem exatamente da atividade que você tem que entregar, a gestão que você tem que fazer, mas qual é o nível da sua autocobrança? Pelo que a Nocilene está nos trazendo aqui, muito mais dela foi a autocobrança do que a própria cobrança do que ela tinha do ambiente. Se pergunte, o que eu estou cobrando tanto de mim? Por que eu estou cobrando tanto de mim? O que eu quero tanto com esta autocobrança? Se questione mais, porque às vezes essa autocobrança, ela é muito mais elevada e ela tem uma potencial muito grande de te adoecer. Tem a ver com os sabotadores que Iraceles trouxe aqui. Porque é o inquieto, o meu altíssimo, inquieto e hiperrealizador. Você quer que faz o quê? É. Trabalha. E aquela história, né, que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Aquela história. O sabotador surge quando? Quando eu estou inseguro, principalmente, né? Porque se eu estou seguro,
né? Se eu estou pleno, se eu estou com a minha sabedoria aqui meio que, né, sendo alimentada pelo meu cognitivo, cara, com certeza eu não vou estar com aquele nível de insegurança que a gente falou ali do começo, né? Porque a insegurança, o medo, advém disso, né? De eu não estar confiando, conforme a gente também falou no início, né? Não estar confiando no meu processo. E é daí onde a gente entra, né? Para a gente trazer para eles um nível de consciência maior com relação àquilo que a Diva trouxe muito bem também, que são as forças de virtude. Nós nascemos com elas, né? E de repente elas vão se apagando diante dessa dinâmica toda que a gente está inserido. Então, isso é fundamental entender também, né? O quanto é importante a gente trazer essa introspecção para esse processo que a gente faz, para esse processo, tanto nós quanto o líder, coach, que vai atuar e reverberar dentro da equipe dele, né? Trazer essa autorreflexão com relação a isso que a gente está dizendo, né? O quanto é importante eu reconhecer esta insegurança que o processo gera para a gente fazer aquela história do Aristóteles, né? Trazer na potencialidade máxima as nossas forças para reagir diante do cenário com base nos valores que a gente tem. Esse, inclusive, é o meu mantra de atuação, né? E eu ensino muito isso para os meus clientes, né? Eu falo, eu sou meio aristotélica e eu trago o princípio da felicidade. Não sei se vocês conhecem, a fórmula da felicidade, já ouviram falar? Que é exatamente isso, é você usar as suas forças na potencialidade máxima alinhada aos seus valores. Uhum. Então, isso é determinante para esse líder coach, essa segurança que a gente precisa trazer para essa psicodinâmica aí que está meio enviesada, meio doente hoje, né? Aproveitando isso, né, que você está trazendo aqui, Aracelis, do líder coach, então, queria que nós trouxéssemos um pouquinho mais do como esse líder pode se preparar para ser um líder coach. Será que ele precisa fazer um curso, assim como nós fizemos? Como a gente pode contribuir com esse líder para ele se transformar num líder coach? E acho que a gente até poderia, Iracema, conceituar um pouquinho mais, Nocilene, do que é um líder coach. Que é um líder coach. Na verdade, o líder coach, ele não precisa fazer uma formação, uma certificação como nós fizemos, porque a gente trabalha formando líderes, formando pessoas, desenvolvendo a carreira. Pode ler, ele pode ler bons livros, ele pode fazer cursos rápidos que vai trazer algumas ferramentas para ele, que ele vai saber como aplicar aquela ferramenta em seus colaboradores. Por exemplo, a gente tem uma série de ferramentas que nós usamos no coach. A principal delas é a pergunta. Porque a pergunta, ela vai trazer mais esclarecimento, ela vai trazer insights poderosos. E aí tem vários tipos de perguntas. Então ele começa por aí, que tem a pergunta aberta, aquela que especifica, que exige pensar numa resposta. A pergunta fechada, que ela tem uma resposta curta. Ela é sim ou não, ou uma data. Por exemplo, quando eu pergunto, Diva, você vai entregar esse projeto quando? É uma pergunta fechada, você tem que me dar uma data. E normalmente as pessoas pegam essa pergunta fechada e quer desenrolar o rosário. E não precisa. É sim, não é não. E uma pergunta aberta traz muitos insights. E outra pergunta que eu gosto é a de escala. A pergunta de escala que ela vai poder nos orientar. Eu posso perguntar para mim mesma, de 0 a 10, como está a minha motivação hoje? De 0 a 10, o quanto que eu estou satisfeita com essa entrega? Aí eu vou avaliar e trazer. Então, são várias ferramentas que tem, que se ele fizer um curso introdutório do coaching, como eu fiz quando eu estava lá antes do coaching, quando eu conheci, antes da minha formação, eu fiz um curso básico de 2 dias. E ali eu já comecei a aplicar na minha equipe, aliviou para mim. Se para minha equipe foi bom, para mim foi melhor ainda, porque eu parei de carregar o mundo nas costas e dividi mais, deleguei mais com eficácia. A delegação, o feedback,
Tudo isso é interessante do ponto de vista de um líder coach. Ele aprender a olhar para o ser humano e o potencial que está escondido ali dentro, que muitas vezes a pessoa não se dá conta que ela sabe o que sabe. Iraceles, passo a bola para você. Então, o que eu entendo de, assim, o líder coach para mim, ele é um facilitador, vamos dizer assim, né? Nesse ambiente que a gente está falando aqui. Ele é um facilitador, ele é um líder que ele traz, assim, como base da sua liderança, o fator humano, né? O fator humano com a necessidade de uma condução, vamos dizer assim, né? E que eu chamo muito de competência. Essa habilidade de conduzir diante do ambiente, eu chamo de competência. E na medida que ele percebe com inteligência, inteligência cognitiva, que a gente de alguma forma fomenta nos nossos processos para ele desenvolver, né? Aquela coisa assim. Lembra aquele livro do Kahneman que fala pensamento rápido e pensamento devagar? Geralmente, eles têm aquele pensamento rápido, eles vão meio no automático, né? A pessoa, o líder, entre aspas, a gente percebe muito isso. Então, o que eu trabalho? Um pouco mais de racionalidade dentro desse processo, para ele entender o papel dele como condutor, né? Das pessoas que são pertinentes àqueles resultados que ele está buscando. E com base nisto, ele meio que se predispõe a se transformar nesse facilitador de crescimento para aquelas pessoas. E muitas vezes eu percebo isso claramente reverberando as coisas que a gente fala, as coisas que a gente trata, reverberando as ferramentas que a gente usa, né? Eu, por exemplo, tenho uma ferramenta que eu uso, que é muito forte assim no meu processo, que é a roda de competências. Então, eu tenho uma roda de 23 competências que eu trabalho com a liderança e que a gente mapeia para a gente ir desenvolvendo, né, as áreas de alavanca, né, para eles. Às vezes eu pego eles usando a mesma roda que eu usei para aplicar diante da equipe deles, né, para que assim faz tanto sentido para eles esse desenvolvimento das competências inerentes com relação a essa inteligência cognitiva que a gente vai buscando de crescimento, de ser mais sábio, aquela história que vai diminuindo os sabotadores, vai ficando mais sábio no processo, que aí vai começando a fazer sentido, e aí reverbera para a equipe muitas vezes, né? E eu já tive muito cliente também que foi buscar curso de coach porque gostou do processo, gosta da forma como é conduzido e se sente muito mais preparado na medida que a gente traz para eles, né, essa possibilidade de método, de ferramenta que a gente, de alguma forma, inclui no nosso processo, né, de mentoria, de coaching, com a expertise que a gente traz, né? E tudo isso, né, Sérgio, que nós trouxemos aqui para a liderança, sem presença e sem uma escuta ativa, não resolve nada. O líder tem que Não, estar presente de corpo e mente ali quando ele está diante de sua equipe, de seus é, pares, de seu gestor, ou mesmo em família. Escutar os é, filhos, escutar a esposa. sim, Todo o coaching, a mentoria, são ferramentas maravilhosas porque é aplicação para a vida. Não é só é, para o trabalho, aplicamos para a nossa vida. Eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa, antes de conhecer esse mundo do autoconhecimento, a programação neurolinguística, o coaching, tudo isso que nos ajuda a conhecer um pouco mais quem somos, como agimos e reagimos diante de determinadas circunstâncias. Tudo isso traz para esse momento de presença. Quando eu estou presente, eu escuto melhor e se eu escuto, eu percebo o que a pessoa fala além das palavras, porque o corpo está sim, dizendo muito mais, o tom de voz está dizendo muito mais do que as palavras. E no ambiente de sim. trabalho, isso é muito natural. E A você falta sabe, de deixa eu escuta. complementar o que você está falando, que para mim faz muito sentido. Tem aquele livro O Oitavo Hábito das Pessoas Eficazes, do Steve Maravilhoso. Covey, né? Ah, eu amo aquele livro, que aí ele faz duas colocações que para mim são sensacionais. Primeiro,
que liderança não é uma função, é uma escolha que você Uma faz na escolha. vida. Você faz a escolha de liderar, né? Isso para mim é muito, muito forte. E a segunda coisa que tem muito a ver com o que você está falando é aquela história de escuta a sua voz interior para você poder se abrir para escutar a voz do outro, né? Que compõe o teu time, a tua liderança. Então, quer dizer, para mim, é assim, é um marco, desde que eu li esse livro, porque também é um outro fator que eu uso demais, assim, para ampliar essa inteligência cognitiva que a gente fala em termos de minimizar os fatores, de minimizar sabotador, de aumentar fator protetivo diante desta labuta, porque a gente não está falando que é simples, a gente está falando que é fácil, né? Liderar, se Mas transformar num não é. líder coach do dia para o outro. Não é simples, nós Não. sabemos que não é. Se fosse simples, a gente não estaria aqui, né? Para oferecer o trabalho, para acompanhar, para estar de mãos dadas nesse mercado que a gente atua há quantos anos, né? Mas Mais assim, de é 20 anos. possível. Mais de 20 Né? anos. E é possível, o que eu entendo, assim, o que eu vejo, assim, de resultado, gente, assim, eu até arrepio quando eu falo, porque, assim, vale demais a pena, né? Quando a gente faz um processo como esse, eu tenho um acompanhamento com profissionais como nós somos, né? Nesse mercado, assim, os resultados são incríveis. Eu tenho líderes assim de 6 anos atrás que às vezes me mandam uma mensagem que fala: Nossa, Iraceli, sabe aquilo que a gente falou lá? Não sei, eu recebi até uma semana retrasada alguma coisa parecida. Aquilo que a gente combinou, que eu tinha falado que era importante para mim, mas, nossa, você sabe que eu estou conseguindo botar em pauta, estou conseguindo trazer para minha empresa, estou conseguindo fazer. Cara, isso não tem preço para gente, Não né? tem Isso é preço. sensacional. O Essa cara é a se nossa transforma. satisfação, né? Essa é a Isso para nossa mim. É. alegria É, da nossa entrega. Quando, para mim e- também, quando é, eu acompanho alguns que eu atendo já há anos e vendo evolução, é, cargos altos que chegam a se levels, é uma satisfação e é realmente incrível. muitos acabam aprendendo essas ferramentas que a gente usa e eles passam a multiplicar. Eles são multiplicadores dessa ferramenta no time. Sim, E outro sim, ponto que eu acho interessante, que muitos líderes estão buscando hoje, é o ambiente psicologicamente seguro, onde ele se coloca também com as vulnerabilidades. É claro que esse ambiente depende da cultura organizacional, né? De ele poder se abrir dessa forma, mas quando isso é permitido, é uma conexão. E como a Nussi falou muito bem, é uma presença, uma troca. E aí entra a questão que está sendo bastante defendida, vocês devem ter lido, de Emmanuel, que fala que cuidar de pessoas é cuidar de negócios. Ele tem dado muitas entrevistas aqui no Brasil, ele é lá de Oxford e deve vir para o Brasil agora para um evento. É tão relevante isso, porque ele está provando em números quais os benefícios que uma organização tem quando ela decide criar esses ambientes de cuidado, porque ele gera resultado, e gera resultado, sim, de negócios, E gera cria resultados de vínculos. lucro, aquilo para qual as organizações lidam, precisam lidar, é o objetivo. Mas se esse objetivo do cuidar das pessoas vier antes, demais. Então, agora que quero compartilhar com vocês, tive uma tia, na verdade era tia do meu pai, mas foi tão presente na nossa vida, eu tinha uma paixão por ela, e ela tinha uma sabedoria tão singular. E uma das frases que ela usava muito era: tudo precisa de cuidado. E ela educava as crianças. Eu lembro muito bem, quando era pequena, ela dizia assim: se você quer manter seu brinquedo, sua roupinha, cuide dela, que ela vai durar mais.
Só que à medida que eu fui crescendo, ela foi trazendo essa mesma frase com outros conceitos. Por exemplo, é, tudo precisa, né, de cuidado. Seus livros, seus cadernos precisam de cuidado. Seus amigos precisam de cuidado. Quando eu fui, né, ter o meu espaço, minha casa, né, ela falou assim: você quer ter uma casa? Essa casa precisa de cuidado. Quando eu tive uma filha, a sua filha precisa de cuidado. Então, essa frase, para mim, é tão forte. E quando eu vi isso se transformar agora num processo de cultura organizacional e de cultura humanizada para a transformação do mundo, tudo precisa de cuidado. Eu aplaudi minha tia Judite e fiquei tão feliz com o dia É um mantra Emanuel da tia de Judite. trazer isso. A É um mantra sabedoria vem com o tempo, com o minha querida. tempo. Que A tia gente sabe, não hein? nasce. A gente é sábio com até 5 anos. Aí depois a gente cria essa carcaça aqui, vira bobo, né? E vai voltar a ser sábio só depois, quando ele ficar mais velho, só quando virar tia mesmo, né? Exato. Coisa linda, né? O- E ela me ensinou tanto como as coisas precisam de cuidado, né? E assim que eu vejo nós dentro do Nossa, JEC. Somos um grupo exatamente. heterogêneo, com formações diversas, com diversas cultura, etnias, raças, condição socioeconômica e onde a gente se encontra? No coaching e no mentoring, mas acima de tudo a gente se encontra na conexão, na presença e no cuidado um com o outro. É assim que eu enxergo o Olha, nosso trabalho. amei, amei. Eu que estou no JEC há mais de 10 anos, Diva. O JEC, para mim, ele é tão importante nessa questão de quem trabalha, tem a carreira solo, precisa de um grupo de apoio. E o JEC, para mim, é esse grupo de apoio que a gente aprofunda e até por conta da causa do JEC, que me encanta mais ainda, porque o nosso objetivo é fortalecer a imagem do coaching, de mostrar quão potente é o coaching, é o mentoring, que pode ajudar cada um de nós a seguir mais leve a nossa jornada, a alcançar os postos que a gente deseja alcançar. E lá no JEC é isso que a gente faz, a gente estuda muito, a gente ousa fazer coisas, a gente cria produtos, a gente que escreve e-books, faz esse tipo de movimento que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que mais me encanta no JEC. Acho que nós temos um grupo de 18 anos e que vai viver por muitos e muitos mais 18. Linda. E a É, gente entrega para os administradores e para a sociedade. É um trabalho de multiplicação, né? Exato. Isso tem uma potência muito grande. E também que eu vejo de grande importância nossa, de tudo isso também que já falamos, leva o coach mentoring literalmente a sério, porque Muito. coach mentoring é uma atividade séria, é uma atividade que nós estamos trabalhando com seres humanos. Então, nós usamos a ciência, a sensibilidade, a troca, a escuta, literalmente bastante apurada para contribuir com o desenvolvimento dessas lideranças, dessas carreiras, desses profissionais. é isso. Essa entrega é fenomenal. Exatamente. O É que eu tudo acho muito isso legal e do muito Jack. mais. É. O que eu acho muito legal no Jack, e para mim faz muito sentido, é que assim, é um grupo que busca excelência, né? O nome diz Grupo de Excelência em Coaching e Mentoring, né? E o que que é excelência? Excelência é algo que a gente nunca vai conseguir, né? 100%. A excelência a gente busca o tempo inteiro, né? E isso para mim faz muito sentido de estar lá, né? A gente assim está sempre buscando essa excelência
sabe, com todos os desafios que é aquilo que vocês falaram, né, do coaching, do mentor, já passamos por tantas fases, né? Teve a fase que o coach, o mentor era algo super valorizado, passamos por fases onde foi banalizado, passamos por fases... E nós estamos ali há 18 anos, né, buscando com muita galhardia a excelência nos nossos processos, porque, para mim, por mais que o mercado tenha tido esses altos e baixos, a metodologia de coaching foi sempre um divisor de águas no trabalho que eu fiz, né? A metodologia, ela é bárbara, né? Para quem efetivamente sabe aplicar e sabe, né, dar base, traz para agregar, é aquilo que a gente falou aqui no começo também, a gente busca novos cursos, busca novas formações, busca estar sempre na vanguarda da coisa. Para quê? Para a gente estar cada dia melhor aplicando esta metodologia que a gente aprendeu lá há 15 anos atrás, né? Porque a metodologia é a mesma, Continua. mas essa excelência, ela vem numa mutante, né? Numa mutação em função de toda essa revolução humana que a gente, de alguma forma, vive e essa mais efetiva que a gente está vivendo hoje e estamos estudando hoje como tema do ano lá no JEC. Então, isso me encanta muito, isso me faz permanecer e me faz estar com vocês, além das amizades, além das trocas, além da diversidade, além de tudo, obviamente, né? Que aquece o coraçãozinho. Mas além de tudo isso, a gente então tem essa busca por excelência que para mim faz muito, muito sentido. Maravilhoso. Gente, E aí, só agradecer, agradecer mesmo por essa oportunidade dessa troca tão gostosa, dessa conversa que nós tivemos hoje. Muito bom. Adorável. foi muito Amei boa. também. Eu adorei. Só vou pedir para a nossa audiência curtir quer dizer, se inscrever no canal do Jack, curtir, comentar, mandar ali um comentário. O que você gostaria de saber mais sobre o Jack? Que tipo de Isso, tema que você quer que a gente traga aqui para você? isso. Muito obrigada por sua audiência. E estejam próximos da gente, né, Noce? Estejam Isso. próximos da gente, né, Diva? Porque nós Tá. estamos aqui cheia de vontade, de humanidade, de humanização, né? Para, de alguma forma, compartilhar. Exato. A Exatamente. gente quer essa conexão e a Sim, gente quer essa multiplicação, porque sim, afinal de contas, nós também fomos líderes de equipe, somos líderes hoje de negócios e da nossa própria atividade, formamos novos líderes, ajudamos quem já está na liderança a se manter e a crescer nela. Então, nós somos seres de conexão e de compartilhar conhecimento. Venham, Então, venham. participem. E a gente não pode esquecer de desejar um feliz aniversário para o nosso Jack. Feliz 18 anos, feliz maioridade. Olha, temos dito. Deus, Um Beijo. abraço.